Oi, pessoal! Hoje a gente vai aprender mais uma fricção, que é o nodomê, beleza? O nodomê, ele exige que você entenda um pouco sobre o meio nó. Então, se você ainda não passou por esse vídeo, procura lá, tá? É o primeiro vídeo sobre a série de fricções, que é o meio nó. Para a gente montar o nosso nodomê, é primeiro montar um meio nó, tá? Então, eu vou passar a corda uma vez, dar uma volta, e quando o meu corpo encontrar o meu rabo, eu vou passar essa corda por baixo. No meu caso aqui, para eu fazer um meio nó funcional que vá na minha direção, né, descendo, eu vou precisar passar o rabo por cima primeiro, né? Então veja bem, passei por cima aqui, deitei a corda sobre o próprio corpo, depois por trás. Então veja, se eu quero ir para baixo, eu preciso fazer a passagem do rabo por cima, para depois dobrar o rabo e deitá-lo por cima do próprio corpo, tá? Isso daqui é o meio nó, que nem a gente aprendeu, beleza? Então, o nodomê, ele vai ter só mais uma passada. Então veja bem, se eu passei por cima primeiro aqui, por baixo aqui, por cima de novo, e aí a próxima corda a gente vai passar por baixo, tá? Pronto. Esse é um nodomê, tá? O nodomê, assim como o meio nó, ele tem uma direcionalidade, ele leva a corda para um lugar, tá? E essa direcionalidade também tem um ângulo ótimo. Então veja bem, aqui o meu nodomê tá travado, né? Então se eu levo ele aqui até sentido perpendicular da própria fricção, né? E até um pouco à direita, ele tá fechado. Mas se eu começo a abrir ele demais, veja que o formato de meio nó começa a desaparecer e a última passada de fricção perde o efeito. Então acaba que ele quase que vira um meio nó de novo. O nodomê, ele tem um ângulo ótimo para ser montado. Nesse caso aqui, eu montei um nodomê que está numa direção que não é a direção que eu quero ir com as minhas cordas, né? Se eu passasse ele aqui e só levasse para baixo, poderia ser uma opção, meu nodomê vai continuar fechado. Mas olha só como essa corda aqui, as duas bandas da direita, estão muito mais tensas do que as bandas da esquerda, tá? Veja como essa fricção está começando a virar, porque não tem tensão suficiente na corda para deixar ela plana, né? Então, como que a gente faz para resolver isso? Em vez de eu ignorar e descer, porque eu sei que essa banda vai ficar muito desigual, eu vou fazer o nodomê para o outro lado. Para fazer o nodomê para o outro lado é desfazer a última passada e olhar para o meio nó que a gente fez logo no início. Então, estou aqui olhando para o meu meio nó. Se eu quero fazer o nodomê para o outro lado, então eu preciso começar pelo outro lado, tá? Então veja que essa corda aqui, o rabo tá por cima e depois vem o corpo, certo? Corda tá o rabo tá por cima, o corpo tá depois, né? Então a gente vai fazer o contrário. Eu vou desfazer o meio nó, como se eu fosse fazer só uma contratensão, tá vendo? Aqui eu já comecei as minhas passagens, na verdade. Olha aqui, ó. Por cima uma vez, por baixo outra. Aí a gente vai sempre pensar num raciocínio circular para a gente tá trancando, né, centralizando essa fricção aqui no meio. Então, eu vou fazer agora um círculo para minha esquerda com o rabo, tá? Então, eu vou levar minha corda num círculo para minha esquerda. Comecei por cima, por baixo, por cima de novo e por baixo. Pronto. Então, tem algumas maneiras agora que eu posso levar esse rabo aqui para baixo. Veja que se eu continuar levando ele por cima, ainda assim vai ter alguma tensão desigual aqui entre essas bandas de corda, tá? Eu posso também passar por baixo da banda da corda e continuar. Agora, observa como é o direcionamento desse nodomê. Se eu vier para cá, ele abre. Se eu vier para cá, ele fecha. O caminho que eu vou fazer com o meu rabo sempre vai favorecer que essa fricção fique fechada. Então aqui, na prática, eu não vou levar essa corda para minha esquerda. Eu vou dar a volta pela direita, porque a direita fica mais firme, tá? Então vim de novo aqui, vamos montar mais um nodomê. Por cima.
por baixo, puxa, faz a sua tensão por cima e por baixo. Tá bom? Eu já vou levar aqui por trás, que eu sei que é para onde eu tenho que ir. Esse é o nodomê, tá? Existem diversas formas que a gente pode montar ele. Algumas características que a gente pode observar dessa fricção é que ela não é tão dependente da tensão, né, do aperto das cordas, quanto o meio nó. Né? Então, veja bem, quando eu solto aqui o meu rabo, o nodomê continua, né? Mas ele desliza, assim como o meio nó faz, tá? Então, é interessante que mesmo assim ele mantenha a tensão. Aqui a gente está montando volta por volta, né? Eu faço uma volta e monto o nodomê e vou descendo. Mas existem outras maneiras que a gente pode usar essa fricção. A outra maneira que a gente pode fazer o nodomê é, primeiro, enrolando em espiral na nossa estrutura. E assim que eu começar a voltar, veja que aqui eu resolvi que eu quero voltar. Quando o meu rabo começar a encontrar o corpo de novo, a gente vai começar a montar essa estrutura. Por cima, já foi. Por baixo, já foi. Por cima de novo e por baixo de novo. Bom? Esse é o jeito mais clássico do nodomê ser utilizado, tá? Então, veja que a gente dá as voltas e depois a gente arremata com a fricção, né? Agora vamos para o outro lado, só para vocês verem a diferença. Veja o direcionamento do nodomê que eu acabei de criar. Se eu for abrindo esse rabo para a direita, o nodomê vai perdendo a fricção, né? Então, lembra disso. Aqui, eu vou levar o meu nodomê para cima, né? Veja como ele ainda está fechado aqui. Então, vamos fazer do outro lado dessa vez. Por cima, por baixo, passa tudo, por cima e por baixo, tá? Aqui de novo, por cima e por baixo. Veja que eu tô trocando o direcionamento do nodomê para você ver, ó. Aqui o nodomê saiu pela direita, aqui saiu pela esquerda, tá? Por cima, por baixo, por cima e por baixo. Aqui estão nossos nodomês. Algumas observações que a gente tem que fazer. Se o nodomê tem o propósito funcional, ou seja, de estruturar uma amarração, ele tem que ser feito da maneira mais compacta possível. Isso quer dizer que você tem que evitar esse formato aqui de nodomê. Montei alguns nodomês de maneira errada. Aqui a gente tem o nodomê arco-íris, tá? Esse nodomê, ele não é funcional, porque uma das bandas da corda, que é essa banda que está mais aqui, ó, exterior no nodomê, não está friccionando nada, na verdade, tá? E isso faz com que ele perca a funcionalidade, tá? Esse tipo de nodomê, se você está fazendo uma estrutura que vai pegar peso, que vai ser manipulada, né, que é uma estrutura funcional, esse nodomê aqui não funciona, ele é incorreto. Ele só serve no caso de você estar fazendo estruturas estéticas, né? Até porque às vezes, por conta da estética, a pessoa monta o nodomê dessa maneira, tá? Porque ele às vezes pode ficar mais atraente aos olhos das outras pessoas, tá? Como que eu faço para resolver isso? Bem simples. Em vez de uma corda ficar uma do lado da outra, ela tem que ficar uma em cima da outra, né? Então aqui, ó, basicamente, esse é um conceito muito clássico do shibari, que a corda tem que dobrar em si mesma, no seu corpo, durante as fricções. Então o ideal é que as fricções sejam bastante compactas. Então se eu passo a mão aqui, eu quero sentir, né, uma bolinha compacta de fricção. É isso que vai fazer com que a minha fricção segure a estrutura como um todo. É isso, pessoal. Agora a gente está começando a ver os conceitos mais fundamentais para construir qualquer tipo de estrutura. Quanto mais vocês entenderem as funcionalidades e as aplicabilidades do nodomê e do meio nó, mais vocês vão conseguir construir as coisas com mais segurança, tá?
eu indico que vocês pratiquem. Qualquer dúvida, só comentar. Até mais.